Normalmente as pessoas entram num investimento por um motivo muito simples. Viu um número. 10, 12, 14%. O cérebro faz logo o filme completo, ou seja, se eu meter X eu vou receber Y. Depois começa a fazer aqueles cálculos com os depósitos, com a inflação, com o dinheiro parado e sente finalmente que encontrou o santo grau do investimento. É quase como aquele momento em Matrix em que o Neo percebe que então o The One. I'm not the one. Sorry, kid. De repente parece que encontraste o investimento que vai resolver toda a tua vida. O tal investimento que os bancos não querem que tu conheças. O problema é que, ao contrário do filme do Matrix, no mundo real não há profecias, há modelos, há risco e há consequências. A pergunta quanto rende está incompleta. A pergunta é quanto rende e o que é que tem de acontecer para eu não receber isso? Se não sabes responder a isto, não entendes o investimento que estás a fazer. E se não entendes o investimento, não estás a investir. Só estás a torcer para que tudo corra bem. Para simplificar isto do risco, eu vou dividir em 3 caixas. Vamos falar da caixa 1, em que temos o risco e o ativo do projeto. Na caixa 2 vamos ter o risco da proteção e na caixa 3 vamos ter o risco da estrutura. O que é que pode atrasar? Pode falhar? Pode ser afetado por algo externo à empresa, por exemplo. No risco de proteção, que é a caixa 2, a proteção pode ter limites, ok? Pode haver um teto máximo de proteção, pode demorar a ser acionada essa própria proteção e pode não cobrir até 100% do teu investimento. Na caixa 3, que é o risco da estrutura, como é que o dinheiro circula dentro do projeto, dentro da empresa, quem é que o controla e o quê? E o que é que acontece se o intermediário desta transação tiver algum tipo de problema? Quando consegues encaixar o investimento nestas 3 caixas, ganhas clareza para todo o investimento. Clareza dá-te 2 coisas. Melhor decisão na entrada e melhor reação quando já estás em stress. Agora precisamos de aplicar estas 3 caixas num exemplo a sério. O exemplo que vamos falar hoje aqui neste vídeo é o exemplo do crowdlending. O crowdlending é de forma simples emprestar dinheiro a alguém, a uma empresa, a um particular. E é perfeito para falar de risco porque aqui é tudo muito claro. Alguém pede dinheiro, alguém empresta esse dinheiro e há um contrato feito entre as partes pelo meio. A plataforma que eu vou usar aqui como referência é aquela onde eu invisto neste momento, em que temos até aqui uma série no canal que é dos 50 aos 1000 euros a investir todos os meses, ou seja, com 50 euros por mês. Este vídeo é patrocinado pela Maclear e antes de avançar, eu quero deixar claro que isto é crowdlending, não é um depósito a prazo no banco. O teu capital está em risco, como em qualquer investimento, e podes perder esse dinheiro. E a Maclear, a partir de operar e estar regulada na Suíça, isto não elimina o risco de os projetos falharem, do próprio risco da plataforma. E o último ponto é que isto não é um aconselhamento financeiro, eu estou apenas a retratar aquilo que eu faço, o que eu aprendo e mostrar-te todo o passo que eu também faço dos investimentos, neste caso, dentro da Maclear e no crowdlending em geral. O objetivo deste vídeo é educação e transparência, acima de tudo. E agora sim, vamos abrir um projeto e vamos então aplicar este mapa de risco. A Maclear, isto é P2B, ou seja, Peer to Business. Então tu vais emprestar dinheiro a empresas e não qualquer consumidor aleatório. Estás a emprestar então dinheiro a projetos que existem e que as pessoas precisam de alavancar com capital de terceiros para continuar. É a mesma coisa que basicamente irem pedir dinheiro ao banco, neste caso estão a pedir em crowdlending. E quando abres aqui um projeto, temos aqui alguns projetos, temos aqui este A que nós vamos usá-lo como referência. Abres o projeto e tu vais saber algumas informações então sobre o projeto, sobre a empresa. Tens esta informação toda. Também tens outros vídeos aqui no canal que já expliquei mais também como é que funciona isto. Mas dentro desta página tu vais ter então acesso a quem é o devedor, tipo de empresa, para que é que o dinheiro vai ser usado, qual é o prazo desse empréstimo. Vocês têm aqui então a maturação, tens o período do empréstimo de 12 meses e quando é que ele expira, tens a data exata de quando é que ele expira, o valor, o objetivo, como é que ele funciona, o tipo de pagamentos de juros, localização, garantias, tudo mais, ou seja, que é o colateral. E tens também o rating de risco, que é aquele então A, BBB, AA, por aí fora, ok? Portanto, aqui na caixa 1, que é o risco do projeto, segundo a própria plataforma, cerca de 90% das candidaturas de devedores são rejeitadas. É importante nós entendermos que na Maclear não entra qualquer projeto. Há uma filtragem, há uma série de critérios que a empresa usa. Além disso, a Maclear aplica internamente limites de diversificação, ou melhor dizendo, diversifica quem entra por 20 a 30% por país e 10 a 15% por devedor. Portanto, isto serve para reduzir risco
e não centralizar as coisas demasiado, por exemplo, num país. Imagina que há um problema num país qualquer e possa afetar entre pagamentos dessas empresas à Maclear e, por sua vez, aos investidores desses projetos. Claro que isto não vai eliminar o risco, mas é uma redução da probabilidade de ficares demasiado exposto a um único sítio em um país ou um tipo mesmo de serviço. Isso é muito bom e existe este cuidado por parte da Maclear, que é excelente. Eu, quando olho para um projeto, eu penso da seguinte forma: a que percentagem da minha carteira está neste país? Ou seja, eu gosto muito de diversificar. Eu posso abrir aqui a minha carteira para vocês verem que normalmente temos uma tendência de diversificar por vários países. Como vocês podem ver, temos aqui vários países na nossa carteira. Também temos vários tipos de serviço. Se nós entrarmos, nós vamos ver que temos aqui tipos de serviço diferentes, ou tipos de projeto. Temos de produção, vamos ver outros tipos de projetos. Temos outro tipo de... Ou seja, este aqui, por exemplo, é de originador de empréstimos. Portanto, nós temos aqui uma diversificação tanto por país como por projeto para reduzir o risco. Analisar também, lá está, a percentagem a que está exposto a este devedor. Se tu tiveres demasiados projetos do mesmo devedor, nós, por exemplo, temos aqui 2 casos em que temos o Krypton 2 vezes, porque isto foi feito com o Auto-Invest, e nós temos aqui 2 investimentos feitos para o mesmo projeto, para o mesmo devedor. Isto pode aumentar o risco, sim, mas como temos também mais ou menos as coisas equilibradas, no entanto, fez sentido o Auto-Invest fazer isto. Se este projeto falhar ou atrasar, quanto é que isto impacta depois no total da minha carteira? E é aqui que a maior parte dos investidores falha. Olham para a taxa de juro como do projeto individual, mas depois não fazem o peso que isso tem na carteira global, neste caso dentro da Maclear, qual é que vai ser esse o impacto. E muitos dos projetos que estão aqui na Maclear têm um modelo bullet. No modelo bullet tu recebes juros a longo prazo, sempre normalmente 12 meses, 9 meses, e o capital é sempre devolvido no final. Ou seja, se investir 50 euros, vais recebendo os juros até à maturação e na maturação recebes então os 50 euros de volta para ti também, para além dos juros que já recebeste. Isto significa que o teu dinheiro vai estar alocado até à data de maturação, data de vencimento, e se o projeto atrasar, o capital pode ficar retido mais tempo do que o planeado, porque pode haver recuperações, etc. Portanto, é também importante ter isso em consideração. Portanto, o modelo de reembolso também faz parte do risco do projeto, temos de ter também isso em consideração. Se tu assumes que vais ter o capital disponível antes do prazo, na realidade só vais receber no fim. Portanto, é preciso ter em consideração que quando lá metes o valor, ele vai estar preso até ao final da maturação, ao final do contrato. Se entendes o modelo bullet e assumes esse ponto desde o início, já estás a gerir melhor a tua expectativa e o teu risco na tua carteira. Agora a caixa 2, a tal proteção. Na Maclear, isto aparece principalmente de 2 formas, que é o Provision Fund e também o colateral do projeto. Sobre o Provision Fund, que existe para ajudar a mitigar atrasos, falhou o pagamento, mas ainda assim há um bolo que a Maclear vai usar para ir então pagando esses juros enquanto vai a negociar ou a tratar do atraso com o devedor. Este também é um ponto importante, que isto significa que tu vais estar sempre a receber os juros independentemente de haver atraso ou não. Claro que isto é em caso de atrasos pontuais ou temporários. Se o projeto falhar completamente, existe então uma outra forma de proceder à recuperação do valor. Segundo a informação da própria Maclear, este fundo é alimentado por 2 coisas. Uma percentagem paga pelos próprios devedores, cerca de 2%, uma taxa associada ao mercado secundário, 2,5% mais ou menos, sobre certas operações de venda. Mais importante do que isto, o Provision Fund não é uma garantia absoluta de recuperação. Isto não significa que todo ou qualquer incumprimento vai ser coberto, aconteça o que acontecer. Ele é sim um amortecedor que está ali para cenários específicos de atraso, tem limites, mas a mentalidade certa é esta. Há um mecanismo de mitigação com capacidade limitada e não um cofre mágico que vai resolver tudo em todas as situações. O segundo ponto é o colateral. Com o colateral, muitos projetos são garantidos por ativos reais que existem da empresa que está então a pedir esse financiamento, como por exemplo os imóveis, os equipamentos da empresa ou outros bens que a empresa possa ter, podem ser apontados como colateral. Ter o colateral é melhor do que não ter absolutamente nada. Isto, na prática, é, se houver um incumprimento a sério, o colateral pode ter de ser executado. Isso implica um processo legal e operacional, pode levar algum tempo e o valor recuperado às vezes pode ser diferente do valor que ainda está em incumprimento, ok? Pode não haver uma recuperação total, pode haver uma recuperação parcial,
Ainda assim, é uma segurança que existe nos projetos da Maclear. Em termos muito simples e resumindo isto tudo que eu disse, colateral reduz o risco, não o elimina. Portanto, se alguém te vende um investimento do tipo 100% seguro porque tem um colateral, está a omitir a parte mais importante do processo. Na caixa 3 temos então a estrutura da plataforma. E se for a própria plataforma a ter problemas, o que é que acontece? Aqui entram alguns pontos importantes que a Maclear explica nos seus materiais técnicos. Okay? Então, a segregação de contas, em que temos então dinheiro separado entre o que é dos investidores é mantido numa conta e o que é dinheiro operacional da própria plataforma é mantido noutra conta. Isto significa que o dinheiro que é teu, que está investido na plataforma, não está a ser utilizado, por exemplo, para marketing, para pagar salários dos funcionários da empresa, entre outras coisas. Okay? Depois temos então o plano de insolvência. Existe um enquadramento que prevê então a atuação de um administrador externo à Maclear, caso existam estes problemas mais sérios dentro da plataforma. Nesse cenário, os investidores mantêm então os direitos ao crédito sobre todos os empréstimos que têm. O facto da plataforma ter problemas não apaga por si só as tuas relações de crédito. Mais uma vez, isto não vai transformar o risco em zero, mas é muito importante perceber nos cenários que existem como é que a empresa vai responder. Agora vamos sair da teoria e voltamos então a ti, ok? Como é que podes então gerir menos este risco na prática? Tens uma ferramenta aqui na plataforma que é o AutoInvest. O AutoInvest ajuda então a atribuir de forma automática o teu capital por vários projetos com base nas tuas regras que tu defines. Há um risco muito comum que é os filtros podem ser muito apertados e depois a plataforma não encontra projetos para alocar o teu dinheiro. Isso vai então fazer uma coisa que se chama cash drag. Por isso, dessa forma, tu vais sempre precisar de equilíbrio nos teus filtros para que a plataforma vá encontrando projetos para conseguir então alocar o teu dinheiro para que ele não fique parado sem render absolutamente nada. Uma coisa muito importante que tu tens que fazer é sempre misturar prazos. Como tu podes ver aqui no meu AutoInvest, tens prazos misturados e um prazo longo, 1 a 24 meses, valores, taxas e também níveis de risco. Outra parte importante então é os bónus que a empresa te pode oferecer por começares a investir ou por escalares o teu investimento dentro da empresa. Aqui há uma lógica, que é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. A Maclear, em vez de gastar em publicidade apenas, faz então uso desse dinheiro também para incentivar as pessoas a trazer mais pessoas e a ganhar dinheiro com isso. E enquanto vai investindo, enquanto vai escalando o seu investimento dentro da plataforma, conseguir então também ir ganhando mais dinheiro com isso. Aqui embaixo no link que tu tens na descrição, tu vais ter então acesso a algumas condições que são: com 100 euros investidos, 15 euros de bónus, feito. A partir de 500 euros podes começar a acumular outros bónus e aos 5.000 euros existe então um estatuto especial para ti de fidelização com mais 1,5% adicional para então ires buscar mais juros aos projetos. É claro que tens sempre que confirmar estas condições, porque isto pode, na altura em que estás a ver este vídeo, já não existir, mas neste momento, se quiseres aproveitar, clica no link aqui em baixo, inscreve-te, começa a investir na Maclear para receberes então estes bónus e começares então a escalar, que é exatamente aquilo que nós estamos a fazer na nossa série, a escalar o investimento dentro da Maclear para tentarmos então chegarmos aqui a um estatuto de fidelização e conseguirmos então ir buscar mais 1,5% adicional de juros. Outro ponto muito importante aqui na Maclear para deixar claro é a questão fiscal, ok? Tu tens de pagar impostos em Portugal e nós pagamos bastantes impostos em Portugal. É muito importante tu teres sempre em consideração isso, analisar sempre quanto é que tens pagado de impostos sempre que existe aqui um movimento, neste caso um pagamento, levantamento. Tens que ver dentro do teu país, porque eu não sei se tu estás só em Portugal, se resides noutro país, pagas noutros países então os teus impostos. Portanto, em cada país analisa quanto é que pagas de imposto, analisa como é que funciona em questões de transações e tem isso em consideração, porque a Maclear não é um agente fiscal, és tu que tens que declarar os ganhos e tens que pagar os teus impostos. A ideia deste vídeo é o retorno é a parte visível, o risco é a parte mais baixa do iceberg e tu começas a fazer perguntas antes de investir. Isso é muito importante. O que é que acontece ao meu dinheiro se alguma coisa correr mal? Com isto, com estas caixinhas que eu te apresentei, vais tomar decisões melhores, eu acredito que sim. Vais reagir de forma mais calma quando houver stress, quando houver problemas. E depois de fazeres isto tudo, explora a plataforma da Maclear. O link está aqui em baixo na descrição. Aproveita os bónus que a Maclear está a dar de incentivo para começares a investir dentro da plataforma e escalares o teu investimento dentro da plataforma. Lê tudo, aprende tudo sobre a plataforma, aprende tudo sobre crowdlending. Podes aprender isso também aqui no canal, ok? Deixa o teu gosto, subscreve. E claro, isto não é um aconselhamento financeiro. O capital está em risco, podes perder dinheiro. Ainda assim, pode correr tudo bem, nunca perderes dinheiro e aumentares o teu capital
ao longo dos anos e teres uma vida muito melhor no futuro sem ter que depender de ninguém. Ok? Vemos no próximo vídeo. Fui.